O louvor que venceu a doença, a história de Bruno e o milagre na congregação cristã no Brasil. Bruno tinha apenas 9 anos quando os médicos disseram aos seus pais que ele não viveria muito mais. A doença de Takayasu pulmonar, uma inflamação rara que ataca as artérias, já havia deixado suas vias respiratórias tão estreitas que cada inspiração era uma batalha. Os remédios aliviavam um pouco, e a cirurgia, arriscada demais para uma criança tão pequena. Sua mãe, Dona Maria, chorava em silêncio enquanto o via lutar para brincar como as outras crianças. O pai, seu João, um homem de poucas palavras, apertava os punhos de impotência. Até quando, Senhor, ele sussurrava nas noites em claro. Foi numa tarde de sábado, enquanto passavam em frente a um modestíssimo salão alugado no bairro, que ouviram vozes cantando sem acompanhamento de instrumentos. A porta estava aberta, e dentro, fileiras de homens de ternos simples e mulheres de vestidos longos e cabelos presos cantavam com uma unção que tocou fundo no coração de Dona Maria. Ela segurou o braço do marido. Vamos entrar, João. Só por hoje. Ele hesitou, mas o desespero falava mais alto que o orgulho. Dentro, o ambiente era simples, paredes brancas, cadeiras de madeira enfileiradas, um pequeno púlpito onde um ancião de cabelos grisalhos dirigia a reunião com voz serena. Não havia holofotes, nem telões, nem aplausos. Só a palavra de Deus e corações voltados para ele. Quando terminou o hino a Que amigo em Jesus, cantado à capela, com vozes trêmulas de emoção, o ancião convidou os presentes a se ajoelharem em oração. Bruno, sentado entre os pais, sentiu algo estranho. Pela primeira vez em meses, sua respiração parecia menos pesada. Uma irmã de rosto marcado pelas rugas da idade, mas olhos brilhantes de fé, aproximou-se deles após a reunião. Primeira vez aqui? Perguntou, com um sorriso que parecia vir da alma. Dona Maria, envergonhada, balbuciou sobre a doença do filho. A irmã, chamada Irmã Clara, não fez perguntas intrusivas. Só disse: Deus ouve o clamor dos seus filhos. Voltem amanhã para a Santa Ceia. O Senhor tem um propósito para este menino. No domingo seguinte, eles voltaram. Dessa vez, Bruno usava uma camisa social que sua mãe havia passado com cuidado, e seus cabelos estavam penteadinhos. O culto era solene, a leitura da Bíblia, os hinos entoados com devoção, as orações que subiam como incenso. Quando chegou o momento da Santa Ceia, Bruno observou os irmãos partilhando o pão e o vinho com reverência. O ancião explicou que aquilo representava o corpo e o sangue de Cristo, dado por amor. Algo dentro do menino ardeu. Eu quero ser batizado, ele sussurrou para a mãe, surpreendendo a ambos. Dona Maria hesitou. Você é muito novo, filho. E está doente. Mas Bruno, com os olhos cheios de lágrimas, insistiu: se Jesus morreu por mim, eu quero viver para ele. O ancião, ao ser procurado, não duvidou. A fé não tem idade. Se ele crê, quem somos nós para impedi-lo? Marcou o batismo para o próximo sábado. Na noite anterior ao batismo, Bruno teve uma crise tão forte que seu pai, desesperado, o levou correndo para o hospital. Os médicos foram claros: seu filho não aguenta mais. Preparem-se. Mas enquanto seu João segurava a mão frágil do menino, Bruno, com voz fraca, pediu: Pai, me leva para a igreja. Eu quero ser batizado hoje. O médico achou loucura, mas que mal poderia fazer? Se era o último desejo da criança. Chegaram à igreja já de noite. O salão estava vazio, mas o ancião, avisado, reuniu alguns irmãos que moravam perto. Não havia pompa, só uma banheira de água limpa e corações dispostos a crer. Bruno, pálido e ofegante, foi descido às águas pelo ancião, que declarou: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando emergiu, algo aconteceu. Primeiro, foi um suspiro fundo. Depois, outro. E outro. Bruno abriu os olhos, confuso, e levou a mão ao peito. Mãe, eu consigo respirar, gritou, e começou a chorar. Os irmãos, ajoelhados, louvaram a Deus em voz alta. Sua pele, antes cinzenta, ganhava cor. Os lábios, antes arroxeados, voltavam ao rosa. Os médicos, chamados de volta, não acreditaram nos próprios olhos. Os exames mostravam as artérias desobstruídas, a inflamação desaparecida. Isso não tem explicação científica, admitiu um deles, abalado.
Bruno cresceu forte. Hoje, com 19 anos, é um jovem dedicado na congregação cristã no Brasil. Toda vez que dá seu testemunho, sempre de pé, como manda a tradição da igreja, sua voz não treme. Ele conta como aprendeu que a fé não é sobre o tamanho do milagre, mas sobre a grandeza de Deus. Muitas pessoas procuram curas, mas Deus quer nos dar algo maior, uma vida transformada. Na CCB, não temos shows, nem famosidades. Temos o que realmente importa, a presença de Deus entre os humildes. Sua mãe, agora uma irmã ativa na igreja, costuma dizer: o médico deu um prazo para o meu filho. Mas Deus tinha um plano. E seu João, que antes mal falava de religião, hoje é um dos primeiros a chegar às reuniões. Aprendi que a simplicidade não é fraqueza. É onde Deus escolhe revelar seu poder. Bruno sorri quando lembra daquele dia. Não foi o batismo que o curou, foi a fé que o levou até as águas. E a lição que carrega é para todos: Deus não muda as circunstâncias só para nos agradar. Ele muda nós para que, nas circunstâncias, o glorifiquemos. E na congregação cristã, aprendi que isso se faz de joelhos, com o coração quebrantado e as mãos vazias, para que ele as encha. A vida de Bruno depois daquele milagre não foi um caminho de rosas sem espinhos, mas foi um caminho com propósito. Os exames continuaram, as consultas também, mas agora ele ia a elas com uma paz que os médicos não conseguiam explicar. Seu caso é incomum, dizia um oncologista, coçando a cabeça enquanto olhava as novas tomografias. Não há sinais de progressão. É como se a doença simplesmente parasse. Bruno sorria por dentro. Ele sabia muito bem o que tinha acontecido. Mas o maior milagre não foi só a cura física. Foi a transformação que veio depois. Bruno, que antes era um jovem cheio de revolta, agora passava as tardes visitando outros doentes no hospital, levando não só palavras de fé, mas também o testemunho vivo de que Deus ainda opera maravilhas. Muitas vezes, ele chegava na enfermaria, sentava ao lado de um leito e dizia: eu já estive onde você está. E se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. Um dia, uma senhora chamada Dona Maria, com câncer em estágio avançado, o chamou de lado depois de uma reunião na igreja. Meu filho, você acha que Deus ainda pode me curar? Ela estava frágil, os olhos cheios de lágrimas. Bruno seguiu o exemplo que tinha aprendido, não deu respostas prontas, mas se ajoelhou ali mesmo, no corredor da igreja, e orou com ela. Não foi uma oração bonita ou cheia de palavras difíceis. Foi um clamor simples, como o de um filho falando com o pai. Uma semana depois, Dona Maria voltou à igreja. Desta vez, não com um lenço na cabeça para esconder a queda de cabelo da quimioterapia, mas com um sorriso largo e um laudo médico na mão. Os médicos não entendem, ela disse, mostrando o papel para Bruno. Disseram que os tumores diminuíram de forma inexplicável. Bruno abraçou-a forte, sentindo o cheiro de sabonete barato e perfume de flor que ela usava. Não é inexplicável, Dona Maria, ele sussurrou. É Deus. E assim, o ciclo continuou. Cada vida tocada se tornava um novo instrumento nas mãos do Senhor. Seu João, que antes só ia à igreja por obrigação, agora era quem mais incentivava os jovens a participarem. Não é sobre religião, meus filhos, ele dizia, com a voz grossa de quem já viveu muito. É sobre encontrar aquele que pode fazer o impossível se a gente só der um passo de fé. A mãe de Bruno, que antes chorava escondido no quarto, agora era uma das mulheres mais ativas nos cultos de oração. Ela organizava grupos de intercessão, levava comida para famílias necessitadas e, toda vez que alguém desanimava, contava a história do filho: Deus não desistiu de nós. Por que nós vamos desistir dele? E Bruno? Ele seguiu em frente, não como um herói, mas como um servo. Terminou os estudos, arrumou um trabalho honesto e, toda semana, estava lá na congregação cristã, não no púlpito, não buscando holofotes, mas no meio do povo, orando, cantando e servindo. Porque ele tinha aprendido que os verdadeiros milagres não são feitos para serem exibidos, mas para serem vividos. Até hoje, quando alguém pergunta como ele venceu a doença, Bruno responde com a mesma simplicidade de sempre: não fui eu. Foi Deus. E ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Na CCB, não tem lugar para orgulho. Só tem lugar para quem reconhece que, sozinho, não é nada, mas com Deus, tudo é possível. E assim,
uma história que poderia ter terminado em tragédia se tornou um testemunho vivo de que, onde o homem vê o fim, Deus vê apenas o começo. Onde a medicina dá um prazo, a fé abre uma porta. E onde o mundo vê uma igreja simples, Deus vê um exército de joelhos dobrados, corações quebrantados e vidas transformadas. Porque, no fim das contas, os maiores milagres não acontecem nos hospitais ou nos palcos. Acontecem no altar, onde o homem encontra Deus e descobre que, com ele, até o impossível vira testemunho. A notícia do milagre de Bruno se espalhou como fogo em palha seca. Primeiro entre os irmãos da Universal mais próximos, depois pelas redes sociais, até chegar aos ouvidos daqueles que, como ele, já tinham recebido um anão dos médicos. Foi então que começou a chegar gente de todos os cantos, mães com filhos nos braços, idosos apoiados em bengalas, jovens com relatórios médicos amassados no bolso e lágrimas nos olhos. Todos com a mesma pergunta nos lábios: se Deus fez por ele, pode fazer por mim? E a igreja, como sempre, abriu as portas. Não com promessas vazias, mas com a mesma verdade que tinha transformado a vida de Bruno: vem como está. Traga sua dor, sua dúvida, seu desespero. Mas deixe aqui. Porque o que é impossível para os homens, para Deus é só mais uma oportunidade de mostrar seu poder. Entre eles estava a Dona Maria, uma senhora de 68 anos que arrastava uma depressão há mais de uma década. Os remédios já não faziam efeito, e os filhos, desesperados, tinham-lhe dado um ultimato: ou ela procurava ajuda, ou seria internada. Foi quando uma vizinha, que frequentava a Universal, lhe estendeu a mão e disse: vem comigo domingo. Não é religião, é vida. Dona Maria foi. Não por fé, mas por não ter mais para onde ir. Naquele domingo, enquanto o pastor falava sobre a importância de entregar as cargas a Deus, ela sentiu algo estranho. Não foi um arrepio, não foi uma voz. Foi uma certeza quietinha, como se alguém lhe sussurrasse no coração: você não está sozinha. Quando o altar foi aberto para oração, ela se levantou com dificuldade, apoiada no braço da vizinha. E ali, entre lágrimas que molharam o chão, ela orou pela primeira vez em anos. Não com palavras bonitas, mas com a dor crua de quem não aguentava mais carregar tudo sozinha. Na semana seguinte, os filhos notaram a diferença. Dona Maria acordou mais cedo, arrumou a casa, ligou para a neta só para dizer que a amava. O psiquiatra, surpreso, reduziu a medicação. Não entendo, mas continue fazendo o que está fazendo, ele disse. Ela sorriu e respondeu: não sou eu. É Deus. Hoje, Dona Maria não só deixou os antidepressivos como lidera um grupo de apoio na igreja para quem luta contra a depressão. Se ele me tirou do poço, pode tirar qualquer um, ela diz, com os olhos brilhando. Mas se a história de Dona Maria comoveu, a do jovem Lucas chocou até os mais céticos. Aos 22 anos, ele era um atleta promissor, até um acidente de moto o deixar paraplégico. Os médicos foram claros: nunca mais vai andar. Por 2 anos, Lucas viveu entre fisioterapias dolorosas e noites em claro, perguntando a Deus por que aquilo tinha acontecido com ele. Até que um dia, enquanto assistia a um culto pela internet, ouviu o pastor dizer: Deus não muda as circunstâncias só porque a gente quer. Ele muda quando a gente confia nele além das circunstâncias. Algo dentro dele quebrou. Não foi revolta, foi rendição. Naquela noite, sozinho no quarto, com as pernas ainda imóveis, ele orou: Senhor, se o Senhor quiser que eu ande, eu vou andar. Se não, eu vou te louvar do mesmo jeito. Mas hoje eu entrego isso nas tuas mãos. No domingo seguinte, foi levado à Universal pela mãe. Quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para irem ao altar, Lucas se segurou nas muletas e se arrastou até lá. Não pediu cura. Pedi paz. E foi então que, enquanto o pastor orava por ele, algo incomum aconteceu. Primeiro, um formigamento nas pernas. Depois, uma dor aguda, como se nervos adormecidos acordassem de repente. Lucas segurou o ombro da mãe, assustado. Mãe, eu tô sentindo. Antes que ela entendesse, ele soltou as muletas. Tremendo, com as pernas ainda fracas, mas movendo, deu um passo. Depois outro. E outro. A igreja inteira explodiu em gritos de glória a Deus, enquanto Lucas, chorando, andava primeiro devagar, depois com mais firmeza até cair de joelhos no meio do altar. Não por fraqueza, mas por gratidão.
Os médicos não tiveram explicação. As ressonâncias mostravam que a medula, antes lesionada, agora estava inteira. Isso não tem lógica médica, disseram. Lucas só sorriu, não precisa ter, Deus não segue a lógica dos homens. E assim, como Bruno, Dona Maria e Lucas, dezenas, centenas de histórias começaram a surgir. Pessoas que chegavam arrastando fardos e saíam leve, como se tivessem deixado algo para trás no altar. Não era mágica. Era fé. Não era sorte. Era a mão de Deus respondendo àqueles que, como crianças, se entregavam sem reservas. Porque a Universal não é um lugar de fórmulas ou rituais vazios. É um lugar onde Deus encontra quem está quebrado e diz: chega de chorar. A sua história não termina aqui. É onde o impossível se curva diante do eu sou. E onde cada testemunho, por mais simples que seja, grita uma verdade que o mundo tenta abafar: Deus ainda faz milagres. E Ele não escolhe os perfeitos, Ele perfeiciona os escolhidos. Naquele mesmo domingo, enquanto o coro entoava o Deus de impossíveis vai agir, uma mulher chamada Ana Cláudia entrou pela porta dos fundos da Universal, tentando passar despercebida. Seu rosto estava inchado de tanto chorar, e as mãos tremiam ao segurar um envelope amassado. Dentro dele, uma carta de despejo e o aviso de que sua filha de 7 anos, Sofia, seria retirada de seus braços se ela não pagasse o aluguel atrasado em 3 dias. Ana Cláudia não tinha para onde ir. O marido a abandonara há 6 meses, levando até as economias que ela juntara trabalhando como diarista. As noites eram de oração e lágrimas, pedindo a Deus um sinal, qualquer sinal. Mas a resposta parecia demorar. Até que, naquela manhã, enquanto arrumava a casa de uma cliente, ouviu no rádio o testemunho de um homem que, depois de frequentar a Universal, conseguiu um emprego no mesmo dia e quitou todas as dívidas. Algo dentro dela disse: vá. E ela obedeceu, mesmo sem entender como. Ao sentar no último banco, sentiu o peso da vergonha. Como eu vou pedir ajuda se nem tenho fé suficiente, pensou. Mas então o pastor começou a pregar sobre o Deus que multiplica o pouco. Mesmo que você só tenha 5 pães e 2 peixes, Ele pode fazer um banquete, disse, olhando diretamente para ela. Ana Cláudia sentiu o coração acelerar. Naquele momento, lembrava apenas de 2 moedas de R$1 no fundo da bolsa, tudo o que lhe restava. Quando chegou o momento da oferta, ela hesitou. R$2? Isso não muda nada. Mas uma voz suave, como um sopro, lhe disse: dê o que você tem. Com lágrimas nos olhos, ela colocou as moedas no envelope e as depositou no cesto. Senhor, eu não tenho mais nada, mas te dou isso, sussurrou. Na saída, uma irmã da igreja se aproximou. Você é nova aqui, não é? Deus tem uma palavra para você. E estendeu um papel dobrado. Dentro, um versículo: o meu Deus suprirá todas as suas necessidades, conforme as suas riquezas em glória, por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Ana Cláudia guardou o papel no bolso, ainda incrédula. No dia seguinte, enquanto voltava para casa depois de mais um dia sem conseguir trabalho, seu telefone tocou. Era uma antiga patroa, dona de uma padaria. Ana, lembra que você fazia uns bolos maravilhosos? Preciso de alguém urgente para cuidar da confeitaria. Pode começar amanhã? O salário é R$2.500. Ela quase deixou o celular cair. Aqueles R$2 dados no altar pareciam ter aberto uma porta que nem sonhava existir. Mas o milagre não parou por aí. Na terça-feira, ao chegar na padaria, descobriu que a dona era cristã e membro da Universal. Deus me falou do seu nome ontem na igreja, confessou a mulher. E eu senti que tinha que te ligar. Ana Cláudia não conteve as lágrimas. Naquela semana, ela pagou aluguel, comprou comida para Sofia e ainda sobrou para levar a filha no médico, algo que adiou por meses por falta de dinheiro. No domingo seguinte, foi ela quem subiu ao púlpito para dar seu testemunho. Com Sofia no colo, disse entre soluços: eu vim aqui quebrada, achando que Deus tinha me esquecido. Mas Ele só estava preparando o milagre. Hoje, eu tenho emprego, minha filha tem comida, e minha fé agora é maior que qualquer dívida. A igreja explodiu em aplausos e glórias a Deus. E assim, como um rio que transborda, os milagres continuavam. Um jovem viciado em drogas, trazido pela mãe à força, saiu do altar livre da dependência depois de uma oração forte.
Um casal à beira do divórcio renovou os votos no mesmo lugar onde quase se separou. Um homem com câncer em estágio avançado voltou ao médico e ouviu: seus exames estão limpos. Não há explicação médica. Porque na Universal, não é sobre religião, é sobre relacionamento. Não é sobre merecimento, é sobre misericórdia. E toda vez que alguém duvida, Deus levanta um testemunho vivo para provar: ele não mudou. Ainda hoje, ele olha para o que é pequeno aos olhos do mundo e faz coisas tão grandes que só podem ser obra dele. E a história continua. Talvez a sua seja a próxima. E então, veio o milagre que ninguém esperava. No fundo da igreja, uma mulher de cabelos grisalhos e mãos trêmulas se ajoelhou. Era Dona Maria, viúva há 20 anos, que carregava no peito uma dor mais profunda que o luto, o filho único, desaparecido em uma viagem há uma década, sem notícias, sem corpo, sem paz. Senhor, se o Senhor existe, me dá um sinal, ou me leva também, sussurrou entre lágrimas. O pastor orou por ela, mas nem ele sabia que, naquele exato momento, a 1000 quilômetros dali, um homem com cicatrizes na alma e uma tatuagem desbotada do nome da mãe no braço olhava para um cartaz da Universal na parede de um albergue. Algo dentro dele ardeu. Vou para casa, pensou. 3 dias depois, a porta da pequena casa de Dona Maria rangeu. Ela levantou os olhos do terço e viu uma sombra familiar na varanda. O filho estava ali magro, marcado pela vida, mas vivo. Mãe, eu sonhei com o Senhor Jesus. Ele me disse que aqui eu ia te encontrar. O abraço deles foi tão longo que o tempo parou. A igreja inteira soube, e naquele domingo, quando os dois subiram ao altar, não houve olhos secos. O filho, agora livre das ruas e das drogas, segurou o microfone com voz quebrada: Deus não esquece de ninguém. Mesmo quando a gente desiste, Ele não desiste da gente. Reflexão final. Às vezes, o milagre não vem como imaginamos, não é um raio de luz, nem uma cura instantânea. Às vezes, é uma porta que se abre depois de anos batendo, um abraço que cura décadas de solidão, uma segunda chance quando o mundo já tinha desistido. Deus não trabalha com calendários humanos, Ele age no tempo certo, no lugar certo, com as pessoas certas. E o mais lindo? Ele usa os impossíveis para provar que, para Ele, nada está perdido. Lição de vida. Se você está esperando um milagre, não pare de crer. Mas se o milagre já aconteceu e você não viu, abra os olhos, talvez ele esteja na mão que te segurou no desespero, na força que te levantou quando você caiu, ou na voz que sussurrou a não desista quando tudo dizia o contrário. Porque milagre não é só o que muda a sua vida, é o que te faz ver que, o tempo todo, Deus esteve lá. E a sua história? Talvez ela já tenha começado.